portanto, a manometria anorretal, ela está indicada para avaliarmos a contribuição dos componentes neurológicos ou musculares que estejam envolvidos na continência fecal. Vai complementar, assim, a avaliação clínica da competência esfincteriana. Vai permitir também localizar e quantificar alterações anatómicas do esfíncter após um traumatismo, documentar a função esfincteriana antes da realização de cirurgias que possam eventualmente afetar a continência e vai permitir avaliar a obstipação crónica, particularmente na criança e adultos jovens, para despistes de alteração de inervação intrínseca do reto, como é o caso da doença de Hirschsprung. Existem vários tipos de sondas. Esta era uma sonda com microbalões. O seu lumen estava localizado a 1 centímetro da ponta da sonda para medir as pressões retais e depois tínhamos 3 balões, um para distender o reto e os outros 2 para medir as pressões do canal anal. Esta é uma sonda que já está em desuso. Depois temos a mais comumente utilizada na manometria convencional, que é um catéter de perfusão. O número de canais varia entre os 4 a 8. Eles estão distribuídos radialmente ou em espiral e estão distanciados de 7 cm desde a ponta, na qual está aqui um balão para a distensão do reto. E depois temos também os catéteres solid state, que também teriam um balão na ponta para a distensão e aqui habitualmente era com 4 canais. Mas estes, na manometria anorretal convencional, muito raramente se utilizava, dado o preço do catéter. Depois temos então uma bomba de perfusão pneumohidráulica, que é esta que vocês já conhecem, que tem os transdutores de pressão externos, ok? São estes aqui. E então a pressão que vai ser medida no catéter vai representar a resistência ao fluxo de fluido no mesmo. Neste sistema, a água vai estar contida num reservatório submetida à pressão de uma bomba de nitrogênio e vai ser forçada a passar por estes pequenos tubinhos capilares, o que vai assegurar uma baixa compliance ao sistema. E isto debita mais ou menos de 0,2 a 0,5 ml por minuto, evitando assim uma acumulação de fluidos em excesso no reto. Portanto, para terem ideia que nas manometrias, quando se estuda com o sistema de perfusão, aquilo que se vai medir é a resistência que a água vai encontrar a sair da sonda. Portanto, temos então o nosso registro multicanal, que tem um polígrafo, o nosso computador, com o software adequado para o estudo da motilidade anorretal. Em termos de acessórios, aqui não podemos utilizar um gel anestésico por causa da sensibilidade retal, mas sim um gel lubrificante. Vamos usar compressas, luvas, fita adesiva, seringas de 100 ml e depois uma torneira de 2 ou 3 vias e um lençol para taparmos o doente. Antes do estudo, devemos de obter a história do paciente, se tem obstipação, incontinência urinária ou fecal, dor abdominal ou perineal, alergias, tratamentos efetuados e traumatismos pélvicos. 2 horas antes de vir fazer o exame, o doente deve fazer um clister com 1/4 litro de água fervida ou então fazer um Clisco. Eu, para o fim do meu tempo no hospital, comecei a utilizar o Clisco. Porquê? Porque às vezes os doentes bebiam a água, ok? Será o que é o Clisco? Clisco é um clister que se compra na farmácia, percebe? Já vem feito. É parecido com os microlaxes, mas é um bocadinho mais eficaz, ok? Aquilo é tipo uma bisnaguinha que despejas para o reto, ok? Seguras lá durante uns minutinhos e depois vais à casa de banho. O objetivo é limpar a ampola retal, ok? Pronto. E então, nós antes punhamos o clister com a água fervida porque muitas pessoas antigamente tinham os irrigadores em casa e faziam comumente clisteres. Agora já não se usa tanto e, portanto, o que as pessoas faziam era bebiam água fervida que não te adiantava de nada. Pedimos para tentar urinar ou evacuar antes do exame e devemos de explicar o procedimento aos doentes. Que vamos passar uma sonda fininha, vamos colocá-la, podem dizer, no ânus, mas muitas vezes ânus, as pessoas mais antigas não sabem o que isso é. No rabito, por exemplo, ok? E depois só tem que estar assim deitado. Durante o exame vamos pedir para fazer algumas coisas, nomeadamente apertar o rabinho e descansar. Basicamente é isso, é colocar uma sonda fininha
Pronto, eu sou do norte, portanto os diminutivos são frequentemente utilizados por mim, isto já é defeito de ser nortenha, mas também em termos para os doentes minimiza o estado de sonda, se temos uma sonda ou então um tubinho fininho, em termos psicológicos funciona de forma diferente, ok? E basicamente é isso que vamos fazer, é colocar a sonda na região anorretal, depois o doente fica lá deitadinho em decúbito lateral esquerdo e de vez em quando vamos pedi-lo para apertar ou fazer esforço defecatório e mais alguns procedimentos, mas escusamos de no início do exame nos alongarmos demasiado. Isto aqui é um vídeo, ou seja, não é bem, isto não é o sistema que nós usamos, mas é para vocês verem mais ou menos se ele funcionasse, que não funciona, vou pôr outra vez, em que é que consiste a manometria anorretal. Acho que é este. Okay. Hello, my name is Kristen. I'm a physician assistant, and I'm going to show you how to do an anal rectal manometry test. Okay, so once we're on this screen, we hit the diagnostic anal rectal manometry. I'm going to go ahead and log in. Okay, so then this is what the screen looks like, and we're going to start to enter our patient information. You can use whatever you want for the patient ID. I like to use names. And for the purpose of this test, we're going to use John Doe. You can fill out all the rest of this information as needed. We like to include the indication. I want to say that we're doing it for constipation. Physician who's going to interpret it, the referring physician as the test operator. Now I'm going to turn to this device here. After we hit power, you're going to see some lights come on. Once we have a blinking blue light here, I'm going to hit connect Bluetooth on the screen. Once it becomes solid, you know that those two are talking to each other and connected. So we move forward. Now the two spots up here are where we connect our fob. So I'm going to go ahead and remove the caps. The arrow on this goes to the arrow right here. So you line the two up and just go ahead and push it in. This is a little twist like a lure lock and goes right onto the white part. Then we hit fob connected, that you've done that. Now I'm going to put the lever up to the second position, and you'll need your small syringe. We're going to put it with 3 cc's of air. You open up this slot right here, twist it on tight, and then push in 3 cc's of air. Now as you untwist, make sure that you push down on the syringe so you don't lose any air. Just like that. Then I go ahead and cover this up. We move this to position 3 or forward. Now we click next. You hit that you've already primed it, and we're ready to get our patient ready. So when I'm getting my patient ready, I just make sure that I leave a drape for them, tell them that they're going to be undressed from the waist down, and I just have them sit on the table because I'm going to position them when I come back into the room. So after the patient is sitting on the table, I usually have them lay down, turn onto their left side, and bring their knees up to the fetal position, or at least into 90 degrees. This is going to make it easier for you to do your test. So first, we're going to do a digital rectal exam. So you're just going to get a little bit of lubrication. Feel the patient at rest. Then go ahead and have them squeeze your finger. You go ahead and squeeze. Then you go ahead and have them push. Okay? So now coming back to this test, I get my larger syringe, and I go ahead and twist it on. Now I like to remove all the air that might be in the balloon just for the comfort of my patient. So I just go ahead and make sure all the air is removed. And go ahead and put that in the locked position. I go ahead with a 4x4 with just some lubrication on it. And get the catheter all lubed up. And then with the P that you can see on the catheter here, facing towards the back of the patient, I just go ahead and insert it. So just right into their rectum. Nice and easy. And there's some numbers here, and you want to get it to the point that it's at 0. I like to cover them back up for privacy purposes. So now we're all ready to begin our test. I'm going to go ahead and I'm going to put 10 cc's of air into the balloon just to prime it. So I'm going to pull back 10 cc's.
Go ahead and put in 10 cc's of air. After I've done that, I can go ahead and push next on my screen. Now we're ready to run the resting tests. We're going to do this at 3 different points along the catheter. I'm going to start with it at 0 centimeters. So I go ahead, confirm that it's at 0, and hit run. At this point, we instruct our patients just to do nothing, but just to relax there and rest, just so we're testing how their muscles are at rest. And we're going to run it for 20 seconds. Okay, at this point, we're going to go back up to resting. I'm going to move my catheter in 1 centimeter according to the numbers that you'll see, keeping the numbers facing towards you and P towards the back of the patient. So I'm going to adjust it here, push up 1, confirm the position, and run it again for 20 seconds. I'm going to go back to the resting test one more time, move my catheter position to 2, once again keeping the P posterior, confirm the catheter position, and run it one last time. Okay. At the end of that, you can hit review on the tablet, and you can see the 3 different tests that you've done. At this point, you can pick which one has the highest mean and use that position of your catheter. So in this instance, it's resting number 2, which was done at 1 centimeter. So I'm going to go back to the tests, and I'm going to do the rest of my tests at 1 centimeter. So I'm going to go ahead and confirm my catheter position. So I'm going to put 1 centimeter at the anal verge, go ahead and cover up for privacy, confirm the catheter spot. John, I'm going to have you squeeze as though you're trying to prevent yourself from having a bowel movement, as though you're trying to keep your stool in, and I'm going to do it for a total of 20 seconds. You understand? Yes. Okay, I will count you in. 3, 2, 1, and squeeze. Squeeze, 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 hard as you can. 2, 1, and relax. So for this next test, I want you to push as though you're trying to have a bowel movement. We're going to once again run it for 20 seconds. I'm going to confirm the catheter position, keeping it at 1, right at the anal verge. Confirm my catheter position on the screen, and then you'll get the green arrow. 3, 2, 1, and push. Push, 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 push. 2, 1, and done. Next, we're going to put some air into the balloon, and we're going to do the expel test with 50 more cc's of air. So go ahead. So I tell the patient you may or may not feel the balloon, but I am going to put some air into it, and they may feel it in their rectum. And then go ahead and lock it with 50 cc's. On this screen now, you have to confirm that you put 50 cc's of air in, and you're going to confirm that it's still at 1 centimeter, which is what we're using for this test. Sometimes it will be different. And then after you get your green arrow, you'll be ready to go. So you're going to push again against the balloon in your rectum for a total of 20 seconds. I once again will count you in. 3, 2, 1, and push, 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 push. 2, 1, and done. Now we're going to go ahead and do the sensation test using intermittent distension. I confirmed that the catheter is at 1 centimeter at the anal verge for this patient. The balloon is already primed with our 10 cc's of air, and then I put 10 cc's of air into the syringe here. I'm going to go ahead and hit run. I'm going to insert the air quickly and remove it quickly and ask the patient to let me know if he felt it. Do you feel that? Yes. I'm going to go ahead and hit my sensation button and mark that there was 10 cc's additional of air inserted. Now I'm going to increase my increment by 30, bring it to 40 cc's. I'm going to go ahead and put the air in. I want you to let me know if it feels like you have to have a bowel movement, but that it wouldn't be an emergency. You could hold it, but it does feel like you have to have a bowel movement. Do you understand? Yes. Okay. So I'm going to put in my air. Does it feel like you have to have a bowel movement? No. And I'm going to remove it. I'm going to put 30 more cc's of air. Going to go ahead and put in the air. Does it feel like you have to have a bowel movement now? No. Close, but no. I'm going to remove the air. I'm going to put in 30 more cc's of air. Yes. All right, I'll mark my desire and insert how much air I've inserted. Now I want you to let me know when I insert the air if it feels like you have to have a bowel movement and you'd be searching for a bathroom. You would get up and go and use the restroom right away. I'm going to insert 30 cc's more of air. I'm going to go ahead and insert the air. Does it feel like you have to have a bowel movement? Yeah. Okay. I've tapped the urgency. I'm going to go ahead and remove the air.
and put 30 cc's more up here. And then we're done with this test and we move on to the next one. And then we go ahead and move to the next test. I like to make sure I have all the air out of the balloons. We are going to reprime it with 10 cc's. I'm just going to check my catheter position, reinsert 10 cc's of air so that it's primed, confirm my position here, and then we go ahead and run the test. Now I'm going to have the patient cough. Get ahead and cough. All right, cough for me again. One more big cough, as big as you can go. There we go. And that would be the end of the test. Now that we're done with all the testing, I'm going to go ahead and make sure all the air is removed from the balloon. We can go ahead and log out of this at any time because the software automatically saves our data. I'm going to remove the fob, the syringe. And then carefully just remove it from the patient's rectum. And this is disposable. Go ahead and get rid of it. And we just turn this back to 1. It's going to disconnect and from the computer, turn it off. And we're ready to download our study and to analyze it. Ok. Alguma dúvida, alguma questão que queiram perguntar em relação ao que viram? Não. Este não é exatamente o procedimento que eu utilizo, mas até porque o software é diferente, mas é só para vocês terem uma noção de que existem inúmeros equipamentos de manometria, principalmente a manometria não retal. A manometria não retal talvez se vá conseguir agora com a manometria não retal de alta resolução padronizar e standardizar o modo como se efetua o exame e a forma como se interpreta o mesmo. Porque até aqui, e este vídeo foi mostrado um bocado propositadamente, as coisas faziam-se um bocadinho cada um à sua maneira. Não quer dizer que seja melhor ou pior. Aqui a colega, há uma parte do exame que ela faz que eu não concordo muito, mas cada um faz as coisas à sua maneira. Uma parte que eu não concordei nada foi utilizar as mesmas luvas com as quais tirou a sonda do doente e depois voltou a pegar no aparelho com as mesmas luvas. Isso não se faz, ok? Porque não sabemos que quem vem a seguir se vai pegar no aparelho com luvas ou não, porque supostamente o aparelho é o equipamento limpo, está certo? Portanto, quando vocês estiverem a trabalhar, usem as luvas, tiram a sonda, deitam as luvas fora, se quiserem voltam a calçar umas novas, tudo bem, mas não vamos usar luvas com as quais andamos a mexer na região anorretal do doente. Ela fez o toque retal logo no início e depois vamos andar a mexer em tudo que nos aparece à frente, ok? Mudamos as luvas, está certo? Pronto. Em relação aos protocolos que utilizamos habitualmente, nem era só eu no Santa Cruz, os estudos que se fazem habitualmente mais no nosso país, e Espanha também funcionava assim um bocado, isto com a sonda de perfusão, devíamos ligar a sonda de perfusão, fazemos o zero wall, e o zero wall aqui faz-se, vocês lembram-se que na manometria convencional do esófago fazíamos elevando a sonda, pondo a sonda mais ou menos a nível do esófago do doente. Aqui o zero wall faz-se a nível da margem anal, ok? E verificamos o correto posicionamento do doente. Este é um zero wall que se faz antes do doente entrar para verificarmos se a sonda está a funcionar corretamente. Lembra-se que eu já vos disse que devemos testar sempre o material antes do doente entrar para evitar que qualquer coisa não esteja a funcionar e ele vai ficar ali deitado, ansioso, à espera, portanto devemos de tentar ter tudo preparado antes que o doente entre. Os sensores, os catetas que utilizamos habitualmente na parte anorretal são também, tal como os que a colega utilizou, de uso único, portanto deitam-se fora após a sua utilização. Para a manometria anorretal, e tal como ela disse muito bem, o doente é colocado em decúbito lateral esquerdo, com as coxas fletidas a 90 graus, e nós aqui não vamos procurar o sítio de melhor pressão, não. A sonda vai ser inserida no reto e vai ser posicionada de modo a que os orifícios de medição estejam situados no canal anal, aproximadamente a 0,5, 1,5, 2,5 e 3,5 da margem anal.
E este posicionamento corresponde a uma localização do polo proximal do balão a 8 cm da margem anal e vamos prender a sonda à nádega esquerda com adesivo. E nós utilizamos estes valores porque eu enviei-vos, está no Moodle, a tese de doutoramento do professor Miguel, e ele, na sua tese de doutoramento, fez parâmetros de normalidade com esta sonda para estes locais para a população portuguesa. E é por isso que nós cá em Portugal, daí eu estar a dizer que este é o protocolo que cá seguimos, uma vez que aproveitamos este estudo feito por ele, em que foram obtidos parâmetros de normalidade do nosso país, dos nossos doentes e não doentes, ok? E, portanto, o doente fica assim deitadinho e, tal como a colega, eu também cubro sempre o doente, ok? E para além de o cobrir, o doente não está sem nada da cintura para baixo, damos-lhe para vestir uns calções com uma abertura da parte de trás, porque é muito desconfortável a pessoa sentir-se ali tão desprotegida. Depois, isto era no antigamente e às vezes ainda tem que ser, conceder um período de 10 minutos para o doente se adaptar à sonda e outro 10 minutos para o registro da pressão anal de repouso. Habitualmente já não fazíamos tanto, ok? Ou seja, a partir do momento em que víamos a pressão anal de repouso a estabilizar, concedíamos um período a seguir de 5 a 10 minutos depois da linha estar estável, ok? Para medirmos então a pressão anal de repouso. E a pressão anal de repouso, lembrem-se, associa-na sempre ao esfíncter anal interno. Depois, pedíamos ao doente para exercer um esforço de contração voluntária durante cerca de 5 segundos e depois repetíamos para um novo esforço de contração voluntária mais longo, que era o endurance squeeze. E no traçado de manometria é isto que vemos. Temos aqui a pressão de repouso, o doente aperta, temos este aumento e depois diminui, ok? Este é o squeeze. Este é o nosso endurance squeeze, em que já vemos aqui a fadiga muscular. Ou seja, ele apertou, tivemos este pico, mas depois, isto são 25 segundos, começa a aparecer a fadiga muscular, então a força começa a diminuir. Depois vamos então avaliar o estudo do esforço defecatório, que é o push, e o que é que temos que ver? É este relaxamento do esfíncter anal interno, ok? Ao contrário da contração voluntária, em que temos um aumento, uma contração do esfíncter anal externo, aqui vamos ter o relaxamento do esfíncter anal interno. Depois vamos estudar o reflexo à estimulação da pele, ou então o reflexo da tosse, e o que temos que ver é, quando pedimos ao doente para tossir, ou então quando beliscamos a nádega, vamos ver esta contração rápida, que pode ser vista pela contração das nádegas, e é traduzida por esta contração do esfíncter anal externo. Muitas das vezes, nas crianças muito pequenas, que não conseguem perceber o movimento do squeeze, ok, do apertar, muitas das vezes o que fazemos é isso, é darmos um beliscãozinho, ok, para vermos se há integridade ou não do esfíncter anal externo. Também por causa das seguradoras, de pessoas que estejam a pseudo-simular uma incontinência devido a um acidente, muitas vezes já são instruídas para não contraírem durante a contração voluntária e então devemos, ao fazermos este teste, conseguimos ver ou não se realmente há integridade do esfíncter ou não. Eu vou só interromper aqui o compartilhamento e vou voltar a entrar na reunião porque falta menos de 1 minuto, ok? Externo, ok? Então, isto parte do estudo que a colega não fez, ou fez um bocado misturada com a sensibilidade, aí eu achei que aquilo estava um bocado misturado, mas pronto, cada um faz como entender. Vamos proceder ao estudo dos reflexos à distensão retal, ok? E isto como é que se faz? Vamos fazer distensões rápidas e transitórias do balão, com pequenas quantidades de ar, em que entre a entrada e a saída do ar não podemos demorar mais de 5 segundos, ok? As distensões têm que estar separadas entre si de 1 minuto
Vamos começar com um volume de 10 e vamos procedendo com incrementos de 10 até o máximo de 100. Para abreviar um bocado o estudo, senão o estudo às vezes fica muito comprido, nós começamos com 10, depois fazemos 20, 40, 60, 80 e 100, ok? Em termos de insuflações de ar. Não fazemos 10, 20, 30, 40, senão o estudo prolonga-se muito e até porque depois os parâmetros de normalidade que temos para avaliar os nossos reflexos à distensão, que são o reflexo reto-anal inibitório e o reflexo reto-anal contrátil, são aos 60 ml, com 60 ml de ar. Portanto, não faz muito sentido estarmos a fazer 10, 20, 30 e por aí fora. Professora, aos 60 ml é o quê? É o volume para o qual temos valores de normalidade. Ok. Ok? Pronto. Professora, posso só fazer mais uma pergunta aqui que eu não percebo? Por exemplo, aqui supostamente então são de extensões rápidas e têm de ser intervaladas em menos de 5 segundos. Não, a forma como insuflas e desinsuflas, o tempo que demoras a insuflar e a desinsuflar tem que durar menos de 5 segundos. E depois espero 1 minuto e... Um minuto. Ok. Ok? Está certo? Pronto. E aqui o que é que vamos querer avaliar? Isto no fundo vai traduzir a nossa resposta da amostragem. Isto vai simular a chegada das fezes à ampola retal, ok? E o que é que deveria de acontecer? O relaxamento do esfíncter anal interno, que vai ser traduzido pelo reflexo reto-anal inibitório, e a contração do esfíncter anal externo, ok? Que vai ser traduzida pelo reflexo reto-anal contrátil, para não deixar que as fezes saiam, ok? Está certo? E vamos então aqui avaliar o relaxamento do esfíncter anal interno, ok? E a contração do esfíncter anal externo. Estão a ver aqui? Contração do esfíncter anal externo é o reflexo reto-anal contrátil e o relaxamento do esfíncter anal interno é o reflexo reto-anal inibitório. Tudo bem até aqui? E depois temos então o estudo da sensibilidade retal e a expulsão do balão. E como é que se faz o estudo da sensibilidade retal? Que no fundo era um bocadinho aquilo que a colega fez, só que fazemos de forma um bocadinho diferente. Vamos avisar o doente que nos vai ter que avisar quando sentir uma vontade mínima de ir à casa de banho, ok? E o que é que nós vamos fazer? Vamos começar a insuflar o balão até que o doente nos vai dizer: já sinto aqui qualquer coisa, ok? E esse é o nosso volume limiar subjetivo, está certo? É a primeira sensação de vontade de evacuar do doente. Mas depois nós temos uma coisa que se chama acomodação. Já todos nós tivemos vontade de ir à casa de banho, não podíamos ir e a vontade passou, certo? E, portanto, se depois do doente sentir essa primeira vontade de ir à casa de banho e essa vontade passar nos 30 segundos depois, vamos continuar a insuflar, até que vamos chegar a um ponto em que o doente vai sentir vontade e essa vontade não vai passar nos 30 segundos a seguir. E esse é o nosso volume de percepção constante. Ok? Portanto, primeiro, há um primeiro momento em que ele sente vontade, que é o volume limiar subjetivo, mas essa vontade passa. Continuamos a encher e vamos ter um momento em que o doente sente vontade, mas a vontade não passa em 30 segundos. É o volume de percepção constante. Está certo? Vamos continuar a encher o balão até que vamos chegar a um momento em que o doente diz que tem mesmo que ir à casa de banho, até já tem uma sensação dolorosa. E esse é o nosso volume máximo tolerável, ou seja, em que a pessoa não aguenta mais. E quando chegamos a este ponto, apontamos todos estes valores e vamos esvaziar o balão, senão coitado do doente. Ok? Está certo? Portanto, primeira vontade. VMT é o quê?
Volume máximo tolerável. Volume máximo? Tolerável. Portanto, primeiro momento em que o doente começa a sentir volume limiar subjetivo. A vontade passa, continuamos a insuflar. Vamos chegar àquela altura em que o doente sente e a vontade não passa nos 30 segundos a seguir. Volume de percepção constante. Continuamos a insuflar até à altura em que ele diz: não consigo mais, já me dói. Volume máximo tolerável. Ok? E depois temos a nossa prova de expulsão de balão, que em muitos casos agora até é considerada uma prova à parte da manometria. E aqui também existem várias técnicas e várias formas de se fazer. Na minha opinião, a ideal é insuflar-se o balão com o volume limiar subjetivo. Porquê? Porque pelo menos estamos a elicitar já alguma vontade de o doente ir à casa de banho. Há estudos que dizem que se deve insuflar o balão, que foi como a colega fez, com 50 milímetros de mercúrio, com 50 cc's de ar, ok? E eu sou da opinião que se deve insuflar com o volume limiar subjetivo, precisamente por isso. Porquê? Porque se vamos pedir ao doente para fazer esforço defecatório, pelo menos transmitimos-lhe uma mensagem ao cérebro de que há ali qualquer coisa para evacuar. Quando é que não se insufla com o volume limiar subjetivo? Quando tens um volume limiar subjetivo com um volume demasiado grande, que tu achas que aquilo vai ser impossível de sair, ok? Por exemplo, superior já a 150 cc's, ok? Portanto, insuflamos o balão com o volume limiar subjetivo, sentamos o doente numa sanitazinha, saímos da sala, isto é o teste ideal, ok? E pedimos ao doente para fazer durante 1 minuto esforço defecatório, ok? Se ele conseguiu expulsar a sonda, ótimo, temos uma prova da expulsão do balão conseguida. Se ele não conseguiu, o que vamos fazer é fazer tração para ajudar a puxar a sonda enquanto ele faz o esforço defecatório. E damos então mais 1 minuto para ele conseguir. Se conseguiu, com a nossa ajuda, dizemos que conseguiu expulsar o balão com auxílio. Se mesmo com esta ajuda não conseguiu, dizemos que não conseguiu expulsar o balão. E isto é o ideal. Muitas das vezes não temos acesso a essa sanita e, portanto, temos que fazer toda esta prova de expulsão de balão com o doente em decúbito lateral esquerdo, o que não é de todo o fisiológico, ok? E, portanto, é muito mais complicado de validarmos esta prova da expulsão de balão. Está certo? Professora, mas como é que nós então ajudamos se ele não conseguir? Puxamos, isto é a sonda, isto é feito com a sonda de manometria, ela tem um cabo enorme, tu fazes tração no cabo para ajudar a puxar. Mas aí não somos nós estamos a tirar a lua toda, não é só a nossa força que está aí. Não, só fazes alguma tração, ok? Não a consegues tirar, se os esfíncteres não abrir, esquece. Com o volume limiar subjetivo, nem que seja com os 50, não sai, ok? Porque estás a passar por um esfíncter assim, uma coisinha assim, não é? Um volume muito superior, ok? Se tiveres um balão em casa, tenta insuflar com 50 centímetros cúbicos de ar. Eu vou tentar levar para a próxima aula, se contar com uma seringa, para vocês terem um bocado a percepção do que são esses volumes, ok? Mas aqui, espera aí, estás a ver? Isto aqui são 50 centímetros cúbicos de ar, ok? E estás a ver aqui o estreitamento do teu esfíncter, da tua região anorretal, ok? Portanto, se isto não alargar, se não fizeres esforço para isto relaxar, este volume nunca te vai passar por ali por mais que tu puxes, ok? Está certo? Mas a professora está a dizer que se mesmo assim o doente não conseguir, mesmo com a nossa ajuda ele não conseguir, sim. Então como é que vai somar? Dissolvo, não é? Ok. Não, tiras o ar do balão, não é? Dissolvo.
Ok. Viste aquela torneirinha que a colega estava a usar? Ok? Tira-se o ar. Está certo? Alguma dúvida? E, portanto, estes são os dados que vamos retirar da nossa manometria não retal. Pressão anal de repouso, a pressão máxima já não se vê tanto, é mais a pressão média de repouso do canal anal e o comprimento funcional do canal anal. Eu depois vou-vos dizer num traçado como é que isto se avalia. Vamos avaliar as flutuações da pressão anal de repouso, que eu já vos vou falar à frente, ondas lentas, ondas ultralentas e relaxamentos espontâneos do canal anal. Vamos avaliar a pressão anal de contração voluntária, o reflexo anocutâneo, o reflexo da tosse, vamos só dizer se ele está presente ou ausente. Depois temos as nossas respostas reflexas à distensão retal. Vamos então avaliar o reflexo reto-anal contrátil, se ele está presente ou ausente e qual foi o volume limiar para o elicitar, quando é que ele apareceu. Em relação ao reflexo reto-anal inibitório, vamos então também avaliar para que volume é que ele apareceu, a sua percentagem de relaxamento e a sua duração, e vamos também ver se houve um ressalto de pressão após o relaxamento. Em relação ao estudo da sensibilidade retal, vamos avaliar o volume limiar subjetivo de percepção constante e o máximo tolerável. Em termos da prova de expulsão de balão, vamos dizer se ela foi conseguida com auxílio, sem auxílio ou se não foi conseguida, sendo que devemos sempre descrever como é que ela foi efetuada, com que volume de ar é que utilizamos e se o doente estava sentado numa sanita portátil, ok? Ele não sai da sala. Ou então se estava em decúbito lateral esquerdo, ok? E o que é que são as flutuações anais de repouso? São relaxamentos espontâneos e contrações espontâneas que estão muito provavelmente relacionadas com pequenas respostas da amostragem, atividade motora do cólon ou reflexo a variados estímulos. São considerados como os relaxamentos espontâneos as diminuições da pressão basal superiores a 40% que duram mais de 15 segundos e que ocorreram mais de 10 minutos após a colocação da sonda e depois do doente ter efetuado contrações voluntárias. Ora, como nós agora estamos a encurtar cada vez mais o tempo que medeia entre a colocação da sonda e as nossas provas de ativação, muitas das vezes nunca vamos poder validar relaxamentos espontâneos, ok? As nossas ondas ultralentas são alterações regulares da pressão anal que se apresentam com oscilações com uma frequência média igual ou inferior a 3 por minuto e uma amplitude média de 25 mm de mercúrio. Estão a ver? Tem este aspecto assim, ok? Menos de 3 por minuto e uma amplitude de 25 mm de mercúrio. As ondas lentas já têm uma amplitude variável entre 5 a 25 mm de mercúrio e uma frequência superior, ou seja, de 6 a 20 por minuto. Elas costumam aparecer mais na porção inferior do canal anal, o que se julga que pode constituir um mecanismo auxiliar de proteção à incontinência, ok? E enquanto as ondas lentas são relativamente frequentes em doentes normais, as ondas ultralentas aparecem mais em doentes com doença hemorroidária ou fissuras. E este é o aspecto das ondas lentas. Estão a ver a diferença? É nestes doentes que é para as fissuras? As ultralentas e doença hemorroidária. Porque são lesões que estão ali a ameaçar a integridade do músculo, estão a lesá-lo, estão a magoá-lo, digamos assim. E no fundo é uma forma do músculo responder. As ondas lentas e ultralentas, elas persistem após o bloqueio do pudendo e por isso parecem que são devidas à atividade tónica do esfíncter anal interno, pois a redução da tonicidade do esfíncter observada durante a distensão retal provoca o seu desaparecimento. As ondas lentas, elas são relativamente frequentes em indivíduos normais, como eu vos disse, e como vimos, podem ter um papel fisiológico promovendo a deslocação de pequenas partículas para o reto. As ultralentas, apesar de aparecerem em indivíduos normais, são mais frequentes e apresentam maior amplitude em situações patológicas, como a disquésia, a fissura anal, as hemorroides, diminuindo a sua frequência após o tratamento. Particularmente,
quando a pressão de repouso não é elevada, a sua presença deve ser sempre encarada como patológica. E então, isto aqui é a nossa pressão anal de repouso. Isto é o nosso traçado de manometria e a nossa pressão de repouso vai ser a média num pedacinho que vamos escolher do traçado, ok? De amplitude que vai desde a linha de base até à nossa linha de pressão anal de repouso. A contração voluntária, ela é muito importante porque ela transmite-nos a contração do esfíncter anal externo e este tem um papel importante na manutenção da continência, principalmente na continência de urgência. Porquê? Porque este vai ser o músculo que vai contrair quando temos vontade. Claro que ele é mais importante na continência de urgência porque nós não conseguimos estar a contrair o nosso músculo durante muito tempo, ok? E, portanto, daí a sua maior importância ser na continência de urgência. Como é que vamos medir? Ele tem várias variações fisiológicas, costuma diminuir com a idade e costuma ser inferior no sexo feminino. É importante a colaboração, como eu vos disse, às vezes temos que fazer algumas manobras para vermos a integridade deste músculo, deste esfíncter, porque às vezes as pessoas não colaboram bem. E como é que vamos medir? Este é o traçado que temos, ok? Temos aqui a pressão anal de repouso e temos aqui a nossa contração máxima. Portanto, vai ser a diferença entre a pressão de contração voluntária máxima e a pressão anal de repouso imediatamente antes, ok? E este valor tem que ser superior a 100 milímetros de mercúrio. Eu poder repetir outra vez. É a diferença entre a pressão de contração voluntária máxima e a pressão de repouso imediatamente antes. Ok. E o seu valor Exato, tem não pode ser. superior a 100. Tem que ser superior a 100, ok. A pressão anal de repouso, que eu não falei, eu penso que vou falar mais à frente, deve andar entre os 40 e os 100 milímetros de mercúrio. Aqui, quando fazemos o Endurance Quiz, um dos parâmetros que podemos avaliar é aqui este padrão de fadiga, ok? Isto é importante e tem algum interesse avaliarmos quando estamos a fazer o controle dos doentes com tratamento por biofeedback, para ver se conseguimos que haja uma redução nesta curva de fadiga, ou seja, para que a fadiga não apareça tão cedo, está certo? Porque às vezes o que é que acontece? Os doentes têm uma boa contração voluntária porque têm um pico inicial bom, mas depois que vem logo cá para baixo, ok? E portanto este Endurance Quiz é importante por causa disso. Quando fazemos o push, ou seja, quando queremos observar a resposta do canal ao esforço defecatório, habitualmente o que observamos é uma diminuição reflexa da pressão, secundária ao relaxamento esfincteriano, podendo esta resposta ser melhor caracterizada se avaliássemos em simultâneo a atividade eletromiográfica do músculo. No entanto, e estamos a falar da manometria convencional, ok? Não estou a falar da de alta resolução. Como esta manobra pode provocar um deslocamento da sonda, isto pode causar um artefacto, ou seja, um aumento da pressão, pelo que isto não é uniformemente utilizada para despiste da contração paradoxal do pubo-retal. Para utilizarmos isto como diagnóstico de possível contração paradoxal do pubo-retal, ela tem que estar em concordância com a prova de expulsão de balão, que também não deve de ser conseguida, ok? E, portanto, aquilo que vamos avaliar... Professora, desculpe, então para ser aquela coisa que eu não sei como é que disse, ou não sei a pubo-retal, tem de também ter um teste de balão negativo? Sim, para ser uma contração paradoxal do pubo-retal, ou seja, o músculo em vez de relaxar, contrair, tens que ter as duas provas, ok? A do push, ou seja, em vez de estares a ver aqui o relaxamento, vês um aumento, ok? E tens que ter uma prova de expulsão de balão, não conseguida. O reflexo anocutâneo, ele vai ser estudado para avaliarmos
a contração reflexa do esfíncter anal externo e do pubo-retal, que a resposta vai ser exatamente igual à forma do reflexo da tosse, que é aquele piquinho que vimos há pouco, ok? As respostas reflexas à distensão retal foi aquilo que falamos, do reflexo reto-anal inibitório e do reflexo reto-anal contrátil. Então, após a distensão retal, podemos observar uma subida inicial de pressão, que é caracterizada pelo reflexo reto-anal contrátil, que é traduzida pela contração do esfíncter anal externo, seguida de uma descida de pressão, durante a qual vão desaparecer as ondulações de pressão quando estavam presentes, que é o reflexo reto-anal inibitório, que é traduzido pelo relaxamento do esfíncter anal interno, com um retorno gradual aos valores prévios à distensão, intercalados por vezes de uma subida transitória da linha de pressão até se atingirem os valores basais. E esta subida transitória de pressão, depois do reflexo reto-anal inibitório, é a nossa resposta rebound, que é o aumento da pressão após o relaxamento. O reflexo também pode ser estudado com outros estímulos, mas nós não os fazemos mesmo sim com o ar diretamente no balão, mas se fizermos a insuflação de ar diretamente no reto, não haveria qualquer alteração à nossa resposta. E então, como é que vamos avaliar o nosso estudo dos reflexos à distensão retal? Deixem-me ver, talvez se tinha aqui um traçado, não tenho a seguir. Pronto, o que é que vamos fazer para medirmos? Vamos traçar aqui uma linha tangente à nossa pressão de repouso. Vamos traçar aqui uma linha a continuar a nossa pressão anal de repouso e depois vamos traçar duas linhas tangentes a quando a nossa deflexão começa a ficar para baixo, ok? E isto vai nos dar a duração e a percentagem de relaxamento do nosso reflexo reto-anal inibitório. Ou seja, estão a ver, aqui temos o reflexo reto-anal contrátil e aqui a nossa linha começou a vir para baixo da nossa pressão anal de repouso. E, portanto, colocamos aqui a nossa linha inicial do reflexo reto-anal inibitório e aqui, quando ela volta à pressão anal de repouso, a nossa linha final do reflexo reto-anal inibitório e assim vai nos dar a percentagem de relaxamento e a duração. Oh, professora, desculpa, a primeira parte era a parte contrátil, é isso? Desculpa lá. Este aumentozinho aqui Sim. é. Okay. A parte que desce é o inibitório. E, portanto, traçamos então uma linha tangencial à pressão de repouso antes da insuflação do balão retal, que vai servir para avaliarmos estes parâmetros. Reflexo reto-anal contrátil, que é a nossa resposta positiva inicial e que se deve à contração do esfíncter anal externo, ok? Em alguns casos, muitas vezes quando temos grandes volumes de insuflação, podemos ter um artefacto induzido pela movimentação da sonda. Às vezes com volumes grandes, não vamos conseguir medir o inibitório porque este reflexo reto-anal contrátil vai ser demasiado exagerado, ok? Depois vamos ter o nosso reflexo reto-anal inibitório, que é propriamente a nossa resposta negativa, e aqui vamos calcular os seguintes valores: a percentagem de relaxamento e a duração. A amplitude já não se mede habitualmente, e vamos também ver o ressalto da pressão após o relaxamento. Estes valores podem ser calculados para cada um dos volumes, mas como isto era um processo moroso, o que fazemos foi aquilo que eu vos disse, vamos medir aos 60 mililitros. No entanto, em situações em que há suspeita de um comprometimento neurológico ou quando há manifestas anomalias na observação grosseira do reflexo, pode ser útil fazermos em vários pontos. Um dos fatores é aquilo que eu vos disse, o reflexo reto-anal contrátil pode ser muito exagerado e, portanto, podemos não conseguir medir o reflexo reto-anal inibitório aos 60, podemos ter que os fazer aos 40, ok? Mas o importante, basicamente, nestes reflexos é que eles existam. Quando não existe o reflexo reto-anal inibitório, estamos a falar de uma ganglionose do plexo mientérico, que é a tal doença de Hirschsprung, mas isso falaremos mais à frente.
Também se deve anotar os volumes de extensão que foram necessários para se observar o reflexo reto anal inibitório, como vimos há pouco, o seu volume limiar teórico. Aqui é quando os receptores de extensão foram ativados, é o volume mínimo para o qual acontece um relaxamento mínimo, geralmente ele é superior a 10 mm de mercúrio. E o reflexo reto anal contrátil, ou seja, o limiar é o volume mínimo de extensão que vai causar uma subida mínima de pressão. Habitualmente, há discrepância entre destes dois volumes, surgindo a resposta contrátil para volumes superiores. Okay? Normalmente, primeiro vemos o reflexo reto anal inibitório e só para volumes superiores é que vemos o reflexo reto anal contrátil. Há alguns fatores que influenciam negativamente o estudo do reflexo reto anal inibitório, nomeadamente a má preparação do reto, porque a presença de fezes vai interferir com a correta colocação do balão ou mesmo obstruir a sua insuflação. Nos doentes com mega reto, às vezes são necessárias distensões muito elevadas para que se possa observar o reflexo. A insuflação, como eu vos disse, deve ser rápida, pois se for gradual e lenta pode condicionar um relaxamento receptivo do reto, sem que haja elicitação do reflexo. E quando existem flutuações, nomeadamente as ondas ultralentas, é essencial que se proceda à distensão do reto quando tivermos a curva de pressão num valor mínimo. Se não, se fizermos quando a onda está lá em cima, podemos não estar a ver o reflexo propriamente dito, mas sim a descida da onda ultralenta. Em relação ao reflexo reto anal contrátil, tal como já vimos, aquilo que vamos avaliar é se ele está presente ou ausente e qual foi o volume limiar necessário para o elicitar. Em relação ao inibitório, vamos ver também o volume limiar teórico, ou seja, o volume mínimo de extensão necessário para induzir o relaxamento superior a 40% da sua pressão basal. E vamos avaliar a sua percentagem de relaxamento e a sua duração. E aqui temos então um exemplo de duas insuflações, aos 30 e aos 50, e vejam que quanto maior a insuflação, também mais prolongado e mais vai relaxar o reflexo reto anal inibitório e também mais exacerbado vai ser o reflexo reto anal contrátil. Alguma dúvida até aqui da parte dos reflexos à distensão retal? Ok. Passamos então para o estudo da sensibilidade do reto. E nós sabemos que a sensibilidade retal ela está relacionada com a sua atividade contrátil. E, portanto, a distensão do balão no reto só vai ser apercebida quando esta vai gerar uma contração fásica nos músculos da parede, existindo nos estudos da compliance retal uma relação constante entre um determinado tipo de sensação e a pressão registada no interior do balão. A tonicidade do reto vai afetar a percepção para a distensão do balão. Eu não vou falar da compliance. Pronto. E o nosso reto ele vai ter uma capacidade de acomodar as fezes que chegam. E este termo chama-se de compliance. E ele vai depender das propriedades viscoelásticas do músculo e também da reatividade fásica da sua musculatura. Ok? Assim, quando estudamos a sensibilidade retal indisposta à distensão do balão, os valores de volume necessários para evocar determinada sensação vão também estar dependentes da sua compliance, ou seja, vai descrever a relação entre o volume e a pressão consequente gerada no interior da víscera. Este aspecto é refletido na avaliação funcional de situações clínicas que provoquem hipersensibilidade do reto, nomeadamente colite ulcerosa ou síndrome do intestino irritável, são patologias que estão associadas a uma baixa compliance, ou seja, uma baixa resistência à distensão. E então, quando fazemos a insuflação rápida, vai haver uma altura em que o volume vai elicitar no doente uma vontade de ir à casa de banho. E, portanto, o volume mínimo necessário para que haja esta sensação é o volume limiar subjetivo, que é normal se for superior a 40 e inferior a 100. Será ali está superior a 100. Eu sei. Aliás, já. Opa.
Já não está. Esta sensação dura apenas alguns segundos, ou seja, como falamos, menos de 30, e vamos prosseguir a insuflação até que vamos atingir um ponto em que a sensação não desaparece, ou seja, não desaparece em mais de 30 segundos. E este é o nosso volume de percepção constante. Ou seja, em termos de parâmetro de normalidade, ele não tem um valor estático, o seu valor está dependente do volume linear subjetivo. E se eles coincidirem, aquilo que vamos dizer é que estamos perante um reto sem acomodação, ok? E nesta altura o doente sente a distensão, mas ainda a tolera. Portanto, vamos aumentar os volumes até que vamos chegar a um ponto em que a necessidade de ficar é insuportável, podendo mesmo haver dor. E este é o nosso volume máximo tolerável. Ele é normal se for superior a 200, estão trocados, olha, eu devia de não estar a saber o que eram os maiores e os menores. Ele é normal se for superior a 200, se estiver entre os 200 e os 400. Se com 400 o doente ainda não sentir uma necessidade imperiosa de ir à casa de banho, não vamos insuflar mais, porque podemos causar lesões por insuflação, ok? Portanto, o nosso volume máximo tolerável deve ser superior a 200 e inferior a 400. Tenho ali os sinais todos ao contrário. Mas está percebido? Superior a 200 e inferior a 400, certo? Sim. Ok. E mais de 400, não insuflar mais. E se estivermos a falar de crianças, não passamos os 200, ok? De um modo geral, a maior parte dos indivíduos normais consegue expelir um balão distendido com 50, 100 ou 150 cm cúbicos, mesmo na posição de cúbito lateral esquerdo. E esta prova de expulsão de balão pode ser um dos primeiros exames a apontar no estudo dos doentes com dificuldade defecatória para a possibilidade de ocorrência de disquese, ou seja, da dissinergia defecatória. Nós o que fazemos, e tal como vos disse, já vos expliquei a técnica, habitualmente insuflamos com o volume linear subjetivo, vai para a sanita, damos 1 minuto, consegue, está conseguido, não consegue, 1 minuto fazemos nós tração, se conseguiu, conseguiu com auxílio, se não, dizemos mesmo que não conseguiu, ok? Algumas alterações que verificamos na manometria anorretal. Na diabetes podemos ter diminuição da sensibilidade retal, aumento dos relaxamentos espontâneos do esfíncter, mas para isto temos que ter então um início de exame já com mais de 10 minutos. Na obstipação, particularmente nos doentes mais velhos, temos diminuição da pressão anal de repouso e da pressão de contração voluntária. No anismo, temos contração paradoxal do esfíncter anal externo, quando o esforço defecatório, podemos ter um volume limiar subjetivo aumentado. Na incontinência fecal, temos diminuição da pressão anal de repouso, da contração voluntária, do volume máximo tolerável. Habitualmente, o volume necessário para elicitar reflexo reto-anal inibitório é baixo e podemos ter um volume limiar subjetivo tardio. E aqui vai depender do tipo de incontinência que estamos a ver. Isto era o relatório que nós tínhamos no Centro Hospitalar do Porto. Avaliávamos a pressão anal de repouso, a pressão média no canal superior, no canal inferior, a pressão de contração voluntária no canal superior, no canal inferior, o comprimento funcional do canal anal, a presença de ondas lentas ou ondas ultralentas ou relaxamentos espontâneos, se o reflexo reto-anal inibitório estava presente e para que volume foi elicitado, a mesma coisa para o contrátil, qual era a duração do relaxamento e a sua percentagem do reflexo reto-anal inibitório aos 60 ml e se havia o ressalto de pressão após o relaxamento e depois o volume limiar subjetivo de percepção constante e do máximo tolerável. Em relação ao push e à prova de expulsão de balão, eram só descritas aqui na conclusão. E então, este é um traçado de manometria anorretal convencional, ok? E é isto que estamos a ver, e aqui estamos a ver a nossa pressão anal de repouso. Estes são os nossos canais superiores, estes são os nossos canais inferiores, e vamos escolher o melhor dos canais superiores e o melhor dos canais inferiores. E aqui temos o valor das nossas médias, ok?
74 no aqui neste, 69 neste, portanto, a média melhor é o 74. Aqui neste temos 88 e aqui 18, portanto, o melhor é 18. É 88, desculpem. Ok? Portanto, no nosso relatório teríamos pressão anal de repouso no canal superior seria de 74 e no canal inferior seria de 88, ok? Como é que vamos medir o nosso comprimento funcional do canal anal? Nós sabemos que a sonda está a 3,5 cm da margem anal, certo? Pela forma como inserimos. Portanto, se tivermos pressão superior a 10 mm de mercúrio em todos os canais, temos um comprimento funcional de 3,5 cm. Se num dos canais essa pressão for inferior, num dos canais das extremidades, essa pressão for inferior a 10, dizemos que temos 2,5 cm. Se forem 2 canais, dizemos que temos 1,5. Se forem 3 canais, dizemos que temos meio centímetro. Ok? Está percebido como é que se mede o comprimento funcional do canal anal? Portanto, neste caso aqui, seria qual o comprimento funcional? Aí parece sem estar acima de 10, não é? Porque aí só tem ali o 18 e o 100, mas... Tens aqui o valor, ok? Está aqui escrito. Portanto, ok, eu pensei que isso era... Não, este é o valor que está aqui compreendido. Ok, então estava de 3,5. Ok? Portanto, comprimento funcional 3,5. Professora, mas eu não percebi muito bem como é que depois, tipo, como é que era inferior a 3,5. Ou seja, imagina que aqui, desculpa lá, em vez de teres 18, tinhas 9. Ok? Ou seja, a tua pressão era inferior a 10, logo só vais ter 2,5. Porque tu sabes... Mas é sempre nesse canal que vemos, é que a professora depois disse nos outros. E aqui tens 2,5. Se tiveres inferior a 10 neste e neste, tens 1,5. Se tiveres neste e neste, tens meio. Vais sempre retirando 1 centímetro, porque tu sabes que a tua sonda tem os sensores distanciados entre si de 1 centímetro, ok? E eles estão distanciados de 3,5 cm da margem anal. Compreendeste? Professora, mas é possível, imagine, nós termos o canal de baixo acima de 10 e os outros, Já percebi. um dos outros abaixo? É isso que não vais considerar, ok? Porque tu estás a fazer uma medida de comprimento, ok? Portanto, tem que ser os das extremidades, não pode ser os do meio. Está certo? Superiores é melhor dos canais inferiores, ok? E é a diferença entre o pico máximo, ok? Aqui o melhor qual seria? O que parece que vem mais para cima é o vermelho, certo? Iria ser a diferença entre o pico máximo, que foi 115, e a pressão de repouso imediatamente antes, que era 69. Portanto, tínhamos que fazer esta diferença, 115 menos 69. Ok? Perceberam como é que... Desculpe, eu não percebi porque quando eu liguei a professora já estava a falar a meio do raciocínio e eu não apanhei o início. Portanto, a pressão de contração voluntária é, como eu vos disse, a diferença entre o pico máximo da pressão de contração voluntária e a pressão de repouso imediatamente antes, ok? Certo? E vamos também escolher, tal como na pressão anal de repouso, a melhor dos canais superiores e a melhor dos canais inferiores. Nestes 2 canais, o que parece que vai mais acima é o vermelho, certo? Sim. Pronto. E então, esta linha aqui está-nos a dar qual é a pressão máxima neste canal aqui, no vermelho, que é 115, ok? E aqui estamos a ver qual é a pressão de repouso imediatamente antes, que foi 69. Logo, a pressão de contração voluntária vai ser a diferença entre o pico máximo de contração e a pressão de repouso imediatamente antes, ok? Está certo? Sim.
Neste aqui, não sei muito bem qual é que parece o melhor, teria que fazer as contas para os dois. Este aqui vai ser 133 menos 80. Este dava 53, não é? E este aqui vai ser 75 menos 20. Certo? Que dá 55. Portanto, a pressão de contração voluntária neste canal seria, nos canais inferiores, seria 55 milímetros de mercúrio. Ok? Está percebido? Com o software é um bocadinho mais fácil que ele faz. Este software não me fazia as contas diretamente, mas aquele que vocês têm já faz. E depois temos que fazer a mesma coisa para o nosso Endurance Squeeze. Ok? Porque depois, no final, vamos escolher, e na contração voluntária é isso que se faz, a melhor. Ok? E a mesma coisa, vamos ver a diferença do pico máximo, que aqui foi 138 menos 78. E aqui, neste caso, parece um bocadinho melhor no verde, 151 menos 90. Ok? Está certo? De qualquer das formas, e assim sem fazermos grandes contas, em qualquer um destes casos em que andamos a medir a pressão, nenhum deles a diferença vai ser superior a 100 milímetros de mercúrio. Certo? Portanto, vamos ter uma pobre contração voluntária. Depois, vamos avaliar os reflexos à distensão retal. E aqui temos todos os nossos reflexos. 10, 20, 40, 60 e 80. Ok? O que é que vamos ter que ver? Para quando é que apareceram os reflexos? E estão a ver que aqui para o 10 já aparece o reflexo reto-anal inibitório, certo? Ok? Já estão a ver aqui a descida? Concordam? Sim. Sim. O contrátil já aparece aparecer assim aqui, que são 20. Ok? Aqui vê-se melhor, já são 40. Está certo? Portanto, o reflexo reto-anal inibitório aparecia aos 10. O contrátil aparece aos 20. E aqui aos 60, isto já estava marcado, não se vê bem, mas foi só para vocês verem. Aqui Mas o que é que aparece aos 20? o contrátil. Aqui aos 60 vemos que ele dura 43% e que ele relaxa 43% e dura 11 segundos. Ok? E portanto, o relaxamento do reflexo reto-anal inibitório deve ser superior a 40% e deve ter uma duração superior a 10 segundos e inferior a 25. Ok? Portanto, neste caso, isto está normal. E, portanto, estes eram os dados a retirar. Nós tínhamos a pressão anal de repouso 74. Vou fazer assim. Portanto, era de 74 e 88. Com um comprimento funcional de 3,5. A nossa pressão de contração voluntária. Vou escolher aqui o melhor. Foi de 60 e 55 milímetros de mercúrio. O reflexo reto-anal inibitório foi positivo para os 10 mililitros e o contrátil foi positivo para os 20. Ele relaxou 43% e aqui é a duração do RRAI e durou 11,2 segundos. Portanto, aqui em termos de conclusão, temos uma pressão anal de repouso normal, porque temos uma pressão anal de repouso superior a 40 e inferior a 100. Temos uma pobre contração voluntária. Ok? Porquê?
porque a diferença entre a pressão de contração máxima e a pressão anal de repouso imediatamente antes é inferior a 100. Temos o estudo dos reflexos à distensão retal normais. Ok? E em termos de sensibilidade retal, o que é que nós estamos a ver aqui? Temos um volume limiar subjetivo que acontece antes de coque de via, ou seja, antes dos 40, ok? Portanto, ele é precoce. E temos um volume máximo tolerável que está inferior aos 200, certo? Portanto, temos uma hipersensibilidade retal. Ok? Alguma dúvida? Não. Vamos ver agora aqui se vocês me conseguem concluir este. Em relação à pressão anal de repouso, o que é que vocês acham? Está normal ou não está normal? Normal, porque está acima de 40. Exatamente. Pressão anal de repouso normal. E a contração voluntária? Está diminuída. Exatamente. A isso chama-se pobre contração voluntária. E os reflexos à distensão retal? Estão normais ou não estão normais? Estão diminuídos. Não estão? Não. Ai, não. Estava a confundir com o que há bocado estava diminuído, que era o João. Como é que se chama? O último que a professora disse que era hipersensível por causa disso. O volume limiar subjetivo, sim. Eles estão normais, portanto, estudo os reflexos à distensão retal normal. E depois temos um volume limiar subjetivo tardio, ou seja, está a acontecer ali logo aos 100, e o máximo tolerável está ali nos 390, está assim no nosso borderline. Pronto, o que podemos dizer daqui é um volume limiar subjetivo tardio, ok? Porque está a acontecer só aos 100. E qual é a conclusão disto? É isto que tu disseste. Podemos disso? Ok. Avalias sempre o que é que estás a ver em relação à pressão anal de repouso, o que é que estás a ver em relação à pressão de contração voluntária, ok? Em relação aos reflexos, aqui neste caso não estás a ver os pushes, ok? Nem estás a ver a expulsão do balão, porque são dados que não se retiram logo daqui, era mais das conclusões, está certo? E do traçado em si, ok? Alguma dúvida, alguma questão que queiram colocar em relação à manometria no retal? Pronto, então vou-vos deixar ir descansar. Vemo-nos amanhã ou para a semana ou assim nestas condições.